Paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez com a nossa revista da Escola Dominical em mãos para estudarmos mais uma aula, por sinal muito abençoada. Nós estamos com um certo atraso com nossas aulas. Alguns irmãos já estudaram a terceira lição e nós estamos gravando hoje a segunda lição. Estudamos ela ontem em nossa congregação e estamos gravando ela hoje para, inclusive, os irmãos que não tiveram oportunidade de participar da aula, não tiveram oportunidade de estudar, e pode então tirar proveito daquilo que a gente vai estar comentando, embora pretendemos fazer uma aula um pouco mais rápida, mas vamos comentar os pontos mais importantes da lição, visto que é um assunto muito vasto e exigiria muito tempo para se comentar tudo que está na lição. Mas nós vamos abordar o tema, o propósito dos dons espirituais. Esse é o tema da lição número 2 da nossa revista. O textuário da lição diz que assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. É um conselho de Paulo aos irmãos da igreja de Corinto que eles buscassem mais dons, que não se contentassem em estar sem dom, não ter nenhum ou ter apenas um, que buscassem mais dons, que tivessem dons abundantemente para edificação da igreja. Olha o propósito, para a edificação da igreja. A lição vai discorrer a esse respeito e isso é muito importante. A nossa lição está sempre dividida em 3 ou 4 tópicos, mas a de hoje está dividida em 3 tópicos, tendo aí 3 subtópicos, cada um deles. O primeiro tópico da lição tem o seguinte tema: os dons não são para elitizar o crente. Observe que criativo. Os dons não são para elitizar o crente. Observe a igreja coríntia, o primeiro ponto aí. A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idólatra. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Isso está no capítulo 18, do versículo 1 ao 18, do livro de Atos dos Apóstolos. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar que naquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Olha que coisa boa, uma igreja que tinha todos os dons. Não obstante, haver ali também todo tipo de problema. Observando os assuntos que Paulo trata, ele fala de muitos problemas, uma correção atrás da outra, né? Ali tinha vários tipos de coisas. Inclusive, a lição está trazendo para nós que Corinto era uma cidade econômica, aliás, economicamente muito rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Era uma cidade que possuía muita idolatria e era uma cidade muito movimentada. Alguém chega a dizer que ela tinha aproximadamente 800 mil pessoas. Uma cidade portuária que fazia uma ligação da Grécia com a Ásia e assim por diante. Então, irmãos, era uma cidade muito movimentada, muito rica, bem sucedida e, naturalmente, numa igreja em uma cidade dessa, havia também pessoas bem sucedidas na vida, pessoas, digamos assim, de um nível de poder aquisitivo mais alto, e, enfim, a gente vai descobrir no decorrer dessa lição que é uma igreja que estava se misturando ou se equiparando ao mundo pecaminoso. Isso é muito triste. Vamos lá, o segundo ponto da lição vai dizer o seguinte: uma igreja de muitos dons, mas carnal. Olha que coisa interessante, embora triste, né? Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, ou seja, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia,
além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebia do Pai, tinha em seu meio, olha aí, divisões, inveja e imoralidade sexual. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso, Paulo a chama de carnal e imatura. Com esse relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade espiritual e santidade. Uma igreja onde predominam a inveja, contenda, dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual, e sim de carnal. É um comentário forte, porém é de um peso muito relevante. Observe bem, o que a gente aprende com esse relato? Aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Eu falei na lição passada que a gente vê alguns cultos sendo postados na internet que às vezes compromete o evangelho, compromete a igreja, compromete a ética cristã, devido aos exageros que a gente vê acontecer em alguns cultos. Inclusive, essa aula vai chamar a atenção dos líderes, dos pastores que têm sob a sua responsabilidade uma igreja para o dever de ensinar, de instruir a igreja no uso dos dons espirituais, que era exatamente o que Paulo estava fazendo. Era exatamente o que Paulo estava fazendo nesse capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios. Então vamos resumir esse ponto. O que ele está dizendo aqui? Que você olhar para uma igreja que tem uma manifestação muito grande do poder de Deus, muitas vezes tem ali algumas pessoas que estão simplesmente, digamos assim, num emocionalismo, alguma coisa assim mais acostumada, certo? Mantendo uma aparência, e infelizmente isso é uma realidade. A lição passada deu um toque num assunto sério, que algumas pessoas até afirmam que os dons não são reais ou não são atuais por causa de alguns escândalos, algumas coisas que não condiz, não combinam com a fé cristã, não combinam com os ensinos bíblicos. Mas nós entendemos que não é por isso, não é por alguém agir erradamente ou usar inadequadamente os dons, por alguém agir de forma desorganizada, desordenada, que a gente vai dizer não deve haver dons na igreja. Os dons espirituais são espirituais, vêm de Deus, vêm do Espírito Santo. É Ele que dá, segundo a Bíblia, de acordo com a sua vontade, para aquilo que for útil para o crescimento da igreja. Vamos para o ponto 3. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Acabamos de ver aqui que uma igreja onde tem muitas manifestações nem sempre está dizendo que ela é uma igreja espiritual. Temos que ter muito cuidado. De repente, acostumamos a uma movimentação, a um mecanismo cultual. Quando alguém vê a gente falando assim, pode até pensar o Celso é incrédulo, ele não acredita na manifestação do Espírito Santo. Pelo contrário, meus irmãos, eu sou crente desde menino. Estou acostumado há muitos anos a ver Jesus batizando pessoas com o Espírito Santo, inclusive a minha pessoa, pela sua misericórdia, minha família, vendo Jesus fazer coisas maravilhosas através dos dons espirituais na igreja. Porém, com o passar dos anos, com o passar do tempo, a gente vai adquirindo experiência e a gente começa a observar que nós precisamos ter um pouco de cuidado para a gente não cair assim numa meninice, num exagero, né? Numa desorganização, uma desordem, até porque Paulo recomenda que tudo deve ser feito com ordem e decência. Lógico, a gente não vai reprimir os dons, o uso dos dons, a gente não vai extinguir o Espírito, porque é um conselho bíblico para a gente não fazer isso. Você deixar apagar a chama do Espírito na sua vida só porque você não pode fazer um barulho. Não. Tudo dentro de um limite, na hora certa, no momento certo, de acordo com o culto, com a oportunidade, e assim são muitos detalhes. Daqui a pouco a gente vai ver um conselho aí para os ensinadores. Vamos para o ponto 3. Dom não é sinal de superioridade espiritual. O que vem a ser isso? Muitos creem erroneamente
que os irmãos agraciados com dons da parte de Deus são por isso mais espirituais do que os outros. Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus, certo? Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por mérito próprio, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Então veja bem, se você tem um dom, se eu tenho um dom, se Deus me usa com um dom do Espírito Santo, isso não me dá, quem sabe, um privilégio de ser melhor do que alguém, não me dá o direito também de querer me colocar como superior a demais irmãos. Não. Isso não nos dá o direito de achar que somos melhor. Olha o tema do subtópico. Deus, aliás, dom não é sinal de superioridade espiritual. Não é porque tem um dom que você é o melhor da igreja. Aliás, o dom é concedido pela graça. Se não for pela graça, pela misericórdia de Deus, a gente não tem nada disso. Vamos para o segundo tópico da lição. Fala sobre edificando a si mesmo e aos outros. Estamos falando sobre o tema, o propósito dos dons espirituais, certo? O tema da lição, da aula, é esse, o propósito dos dons espirituais. Por que existe? Porque são dados, porque são repartidos os dons espirituais no meio da igreja, para com os cristãos, com aqueles que seguem Jesus. Então, aqui a gente vê um propósito, né? O primeiro tópico da lição mostrou que o propósito do dom não é para elitizar o crente, não é para fazer o crente se tornar importante ou mais importante, até porque o dom não é nosso, o dom é do Espírito Santo. Agora o segundo tópico vai falar sobre o tema edificando a si mesmo e aos outros. Esse é o segundo propósito dos dons espirituais serem distribuídos, repartidos na igreja pelo Espírito de Deus. Edificando a si mesmo. Como vem a ser isso? Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios 14 e verso 4. O apóstolo estimula os crentes da igreja de Corinto a cultivarem sua devoção particular a Deus através do falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificarem a si mesmo. Isso não significa, observe bem, irmãos, isso não significa que o apóstolo dos gentios proíba o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira devocional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se o seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Lição de número 1 citou aqui os nossos irmãos que defendem uma corrente teológica chamada cessacionista. Aqueles irmãos que apoiam, aprovam, defendem e vivem uma teoria de que os dons espirituais cessaram com os dias apostólicos. Mas nós temos textos bíblicos, relatos bíblicos, temos provas na história da igreja, no nosso dia a dia, na nossa vida, de que os dons são atuais. E a gente vem estudando isso já há 2 trimestres sobre dons. Já falamos, já aprendemos muita coisa interessante sobre isso. Os dons são reais, são atuais. Jesus tem manifestado o seu poder através dos dons espirituais na igreja ou através da igreja. Então veja bem que coisa interessante. Paulo estava falando aqui sobre a edificação de si mesmo através do falar em línguas. Eu comentei com os irmãos na aula na igreja ontem que uma pessoa que defende a corrente teológica cessacionista, ele perde. Se tem alguém que me ouve, irmão, me entenda, por favor. Eu estou ensinando dentro de uma corrente teológica que aprova, que confirma e que vive a atualidade dos dons espirituais. Então eu preciso defender isso, por quê? Porque é a minha realidade, é aquilo que eu vivo na igreja, aquilo que eu recebi pela graça de Deus e defendemos. Mas veja bem, uma pessoa que defende uma teoria cessacionista, ele perde essa oportunidade de falar em línguas. Eu disse para os irmãos ontem a gente não tinha muitos alunos na igreja, mas eu fiz uma pergunta ali, todos que estavam ali já foram agraciados por Deus de receber o batismo com o Espírito Santo. Então eu falei de uma experiência e foi comprovado pelos irmãos o seguinte:
Não existe uma sensação espiritual tão importante ou tão maravilhosa como é falar línguas estranhas. Falar em línguas é a expressão da alma, a expressão do Espírito com Deus. Paulo diz que quem fala línguas de mistério, ele fala de mistério com o Espírito de Deus. Sabe por que isso, irmãos? Porque muitas vezes nós estamos orando, estamos falando com Deus, adorando a Deus, e nós não temos palavras, não temos recurso para expressar a nossa alegria. Então o nosso espírito ora direto com Deus, fala em mistério com Deus. É isso que acontece. Se você não acredita simplesmente porque foi ensinado assim, comece a orar e buscar e diga para Deus: Senhor, se isso é uma realidade, faça isso na minha vida. Você vai ver acontecer como aconteceu com Daniel Berg, Gunnar Wingren, que eram irmãos suecos da Igreja Batista, foram batizados com o Espírito Santo, vieram fazer missão no Brasil, procuraram a sua igreja de origem, ali ficaram por algum tempo até serem, eu não vou dizer expulsos, mas serem rejeitados pela sua forma de agir, pela sua forma de defender os dons espirituais, inclusive o batismo no Espírito Santo. E eles então se sentiram na responsabilidade de abrir um ministério. E surgiu em 1911 a Assembleia de Deus Missão, que originalmente tinha o nome Missão da Fé Apostólica, exatamente pelo fato de aceitarem e de receberem, de acreditarem no batismo com o Espírito Santo, serem batizados, começaram a orar e Jesus começou a batizar pessoas no ou com o Espírito Santo. Hoje são milhões de Assembleias de Deus, milhões e milhões de cristãos assembleianos e tantas outras denominações de origem assembleiana que falam língua estranha no Brasil. Quem sabe você está perdendo porque você ainda não buscou. Busque, isso vai acontecer na sua vida. Mas voltando para o assunto, irmãos, ensinar a palavra é assim. A gente está ensinando a aula, mas Deus tem uma mensagem específica para alguém. Nós somos um instrumento de Deus, você é um instrumento de Deus, eu sou um instrumento de Deus. Se Deus quer nos usar, amém, que Ele nos use. Mas o tópico da lição está dizendo o seguinte, que quando você fala língua estranha, você está edificando a si mesmo. Isso ensina muita coisa pra gente. Primeiro que eu não preciso ficar falando língua estranha naquelas alturas tremendas, sabe? Tem pessoas, eu falei ontem na igreja, tem pessoas que ele chega a perturbar os outros com falar língua estranha. Porque ele recebe renovo, ele fala línguas, mas ele é meio desorganizado. E às vezes ele é meio emocionalista. Vamos ter cuidado com isso, irmãos. Vamos pensar quem é que está do nosso lado, o que está acontecendo, e como será que alguém está me vendo, e será que eu estou ajudando no culto, será que eu estou perturbando o culto, o que está acontecendo? Porque falar língua estranha é para edificação de si mesmo. Paulo disse assim, eu quero que faleis línguas, mas muito mais que profetizeis. Porque quem fala línguas edifica a si mesmo, mas quem profetiza edifica a igreja. Então Paulo não estava proibindo falar línguas, mas ele estava dizendo, fale línguas, seja edificado, seja renovado, mas procure buscar o dom de profecia para que você possa também edificar os outros. Então é isso que isso vai ser falado no ponto 2, edificando os outros. Olha aí, os crentes em Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito com ajudar as pessoas. Que coisa, hein? Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador procura-se a edificação da vida de outro ou do outro irmão em Cristo. Observe o que ele vai dizer aqui, o nosso escritor. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros. É lamentável, mas é real. Que até mesmo as nossas pregações são mais voltadas para as coisas materiais. São mais voltadas para a prosperidade, são mais voltadas para o ter alguma coisa. E às vezes esquecemos ou colocamos em segundo plano a exortação a buscar uma vida espiritual abundante, a ter dons espirituais, que isso passe a ser uma realidade na minha e na sua vida, que possamos estar sempre buscando dons espirituais para sermos edificados e edificar aos outros. Olha o terceiro ponto, edificando até mesmo
o não crente. Isso aqui é muito importante, irmãos. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem línguas, isto é, a edificar a si mesmo. Seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de estudo de aplicação pessoal diz sobre o texto: embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia, porque essa edifica a igreja inteira. Enquanto falar em línguas, beneficia principalmente o falante, certo? Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não se entenderem ou não entenderem o que está sendo falado? Paulo não estava proibindo falar línguas, não estava proibindo buscar dons, não. Estava dizendo que precisava se organizar. Imagine você entrar numa igreja que você nunca foi, nunca participou, e de repente todas as pessoas estão pulando e batendo palma e correndo para lá e para cá. Tem muito isso, irmãos. Devemos ter muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado, porque as pessoas que vêm à igreja para receber uma mensagem, muitas vezes não entendem o que está acontecendo. É por isso que vai chamar a atenção aqui. Daqui a pouco vai estar chamando a atenção dos líderes, que a gente precisa ensinar, a gente precisa organizar. Eu tenho, pela graça de Deus, eu já falei isso algumas vezes, eu dirigi igreja vários anos, eu sempre ensinei essas coisas. Eu tenho essa alegria de poder dizer que eu sempre ensinei. Hoje eu não estou pastoreando, eu estou como itinerante, embora esse ano, 2020 e 2021, a gente tenha andado muito pouco, porque as igrejas não estão tendo aí os seus cultos normais, há sempre um decreto indo e voltando, então a gente tem andado menos, mas a gente está sempre cooperando na obra de Deus. E a gente vê igrejas que você prega, você não escuta um aleluia. E às vezes até assembleiana. Você não escuta um aleluia, um glória a Deus. As pessoas ficam te olhando simplesmente. E tem igreja que você começa a falar e você tem hora que você tem que parar, porque se você não para, as pessoas não param, de tanto gritar e, sabe, é aquele barulhão, é aquele sistema de 30, 40 anos atrás. Eu posso falar de 40 anos atrás. Era um barulho só um barulho só. E sabe, e ninguém compreende. Muitas vezes alguém volta para casa sem saber o que pregou. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Precisamos ter muito cuidado. Os obreiros, pastores que têm uma igreja sob a sua responsabilidade, motive a igreja a buscar dons espirituais, motive a igreja a falar língua estranha, motive a igreja a ter dom de profecia, mas ensine a igreja a usar esses dons para que as pessoas que chegarem para visitar a igreja, para ouvir uma palavra, eles entendam o que está acontecendo no culto e volte para casa também edificado. Vamos para o terceiro tópico da lição: edificar todo o corpo de Cristo. Os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o 12 e o 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. E o apóstolo mostra que, quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Hover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, ele diz assim, os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todas. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Aqui vai dizer que foi por isso, foi bem colocado o capítulo 13, entre o 12 e o 14, o assunto do amor. Paulo falou no capítulo 12 sobre os dons espirituais. No capítulo 13, embora quando Paulo escreveu não tinha capítulo, certo? Você sabe disso, foi dividida a Bíblia em capítulos muitos anos, séculos depois. Mas o 13 está entre o 12 e o 14 da seguinte forma: Paulo fala sobre os dons, apresenta os dons, aí ele fala do amor a partir do capítulo 13 atual. Fala sobre a existência do amor real, o amor verdadeiro. E aí no 14 ele volta a falar dos dons, da maneira que se usa os dons.
provando que ter dons e não ter amor não adianta. Ter dons e não exercer com amor, não exercitar o dom com amor, não vai resolver. Não vai. Eu disse para os irmãos ontem, se alguém começa, vamos dizer assim, exercitar o dom que Deus lhe deu de maneira arrogante, isso está sendo falado na lição aqui, de maneira exaltada, sem amor, sem propósito de edificar alguém, é muito provável que em um certo tempo Deus vai recolher esse dom. Certamente você já conhece alguém assim, que pregava tanto, que falava tanto, que era uma bênção, que profetizava, mas de um certo tempo para frente passou a falar algumas coisas em nome do Senhor e não acontece mais. Está cheio de pessoas dizendo, assim diz o Senhor. E nem sempre foi o Senhor que disse. É lamentável, mas é uma realidade. Eu sempre fui muito cuidadoso em dizer alguma coisa em nome do Senhor. Sempre fui cuidadoso. Nunca me atrevi a falar algo que Deus não mandou. Porque eu sei que se eu falar algo que Deus não mandou, Deus não tem compromisso e isso não vai acontecer. Então vamos tomar muito cuidado com isso, vamos tomar muito cuidado e vamos exercer os dons, ou exercitar os dons que Deus nos dá, com amor, com zelo, com dedicação, para a edificação dos nossos irmãos, edificação da igreja. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. É o ponto 2. Deus levanta homens para edificarem espírito. Olha, Deus levanta homens, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores. Não é o que Paulo fala aos Efésios? Ele que fez, ele que deu para a igreja. Para que ele levanta esses homens? Para edificarem. Edificarem. O que é edificar? Construir, dar crescimento. Isso é edificar. Edificar é formar um edifício, fazer uma edificação, fazer uma construção. Então edificar quem? A igreja. Edificar a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo, mas ela é também uma organização. Ela é um organismo vivo, mas é também uma organização, é uma denominação, é uma comunidade. E ela precisa ser edificada, ela precisa crescer. Então Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja local. Olha, Deus levantou você para isso. Para edificar a igreja, a congregação que você está. Fale isso com amor, meu amado pastor. Deus te chamou para isso, para você edificar a igreja moral, espiritual e doutrinariamente. Doutrinar é ensinar, é dar o ensino bíblico. Né? Então veja bem, os ministros são, olha que privilégio, sábios arquitetos. 1 Coríntios 3,10. O fundamento já está posto pelos apóstolos. Quem é ele? Jesus Cristo. 1 Coríntios 3,11. Mas os ministros têm de tomar cuidado. Olha aqui, irmãos, isso aqui vai resumir aquilo que eu vinha falando, porque na verdade eu falei de coisa que eu já havia estudado, que é uma realidade dentro da nossa situação. Veja bem, mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre esse alicerce. As pedras é a igreja, é a edificação, pois eles também tornam ou tomam parte da edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Olha a advertência que Paulo faz à liderança, à dirigência da comunidade, da igreja hoje. Olha bem. Mas veja, cada um como edifica sobre ele, sobre Cristo. Veja bem, por quê? Ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. O pastor, o sacerdote, por mais inteligente, por mais espiritual, por mais renomado, respeitável que ele seja, ele não pode, ele não é o fundamento, a base, a sustentação da igreja. Não. A base, o alicerce, o fundamento é Cristo. Então, por isso, o líder, o pastor, o ministro, ele precisa ter esse cuidado.
edificar em Cristo, com amor, fazendo isso que foi falado aqui no princípio, no início desse ponto 3. Edificando a igreja moralmente, espiritualmente e doutrinariamente. Olha o ponto 3, o derradeiro ponto. Despenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Ele usou a figura do despenseiro, que antigamente era um homem que administrava a despensa e tinha total confiança do patrão. O despenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que entregassem e distribuíam para a alimentação da família. Dessa forma, os despenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam, aqui está falando, irmão, do obreiro, do ensinador, do pastor. Eles precisam ter cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para promover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme. Deus tem muitas maneiras, muitas formas de aplicar a sua graça, o seu favor à sua igreja, ao seu povo. E o obreiro deve estar trabalhando dentro disso, sabendo que Deus, ele sempre vai estar favorecendo, ajudando, abençoando ao seu povo. E muitas vezes através do pastor, através daquele que está chamado para edificar, para construir, para dar crescimento à igreja. Observe, segundo o poder de Deus, que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado. O grande trabalho, o lindo, o maravilhoso trabalho que um pastor faz, que um obreiro faz, com toda a dedicação, com desvelo, com amor, é para a glória de Deus. Então, irmãos, que nós continuemos dentro do conselho de Paulo nesta aula, buscando os dons espirituais, buscando a renovação, falando línguas, buscando dons de profecia e tantos demais, ensinando a igreja, como obreiros, ensinando a igreja a usufruir dos dons espirituais, se tornarem instrumentos de Deus para a edificação de uns para com os outros e até para com aqueles que ainda não conhecem a palavra e vêm à igreja a fim de serem abençoados. E edificando com amor, porque é com amor que Cristo edifica a sua igreja. Que Deus abençoe grandemente aos irmãos. Os dons espirituais, foi falado na lição anterior, eles estão classificados em 3 categorias de dons. Dons de poder, dons de elocução e dons de inspiração. E nós vamos ver esses 3 dons essas 3 categorias de dons sendo tratadas nas próximas 3 aulas. Primeiro vai falar, a próxima aula vamos falar sobre os dons de revelação. Quais são eles? São 3 dons na categoria ou na classe de revelação. E depois nós teremos os dons de poder. 3 dons colocados na categoria de dons de poder. E depois teremos uma próxima aula tratando aí de 3 dons, os dons da elocução, os dons que vão falar sobre a palavra, o dom de ensino e assim por diante. São 3 aulas que você não pode perder. Ainda essa semana eu quero estar gravando a 3ª aula, que vamos estar falando aí, deixa eu ver aqui, acabei de citar, os dons de revelação. Ainda essa semana eu vou estar postando, antes de domingo, porque domingo a gente está estudando aí a nossa 3ª lição, nós aqui na nossa congregação. E você provavelmente na sua igreja já deve estar um pouco mais avançado. Mas nós queremos normalizar, atualizar, e essa semana nós vamos postar essa 3ª aula falando sobre os dons de revelação. Biblicamente falando, teologicamente falando, não existe um dom chamado dom de revelação. Existem dons que são classificados ou estão na categoria de revelação. Os dons que revelam os mistérios de Deus. É o que vamos tratar na próxima aula. Que Deus te abençoe grandemente. Se você gostou desse vídeo, dessa aula, compartilhe esse vídeo com alguém da sua família, algum colega seu, quem sabe no seu Face, na sua rede social. Compartilhe, nos ajude a alcançar mais pessoas. Deixa aí o seu joinha, o seu like, para que o YouTube também possa transmitir para mais pessoas. Se você não é inscrito no canal, você assistiu pela primeira vez, inscreva-se no canal, seja aí uma pessoa participante. Nós temos o objetivo simplesmente de abençoar a vida das pessoas.
Tem pessoas que às vezes não podem ir à igreja na aula de escola dominical e ele ouve pela internet. E assim a gente alcança algumas pessoas. E eu já encontrei pessoas que diz que algumas vezes, né, não queremos exaltar com isso, algumas vezes ele vai dar aula e ele ouve a nossa aula para ouvir alguma coisa, alguma ideia diferente, algum complemento. Que Deus te abençoe, continue sendo assim, continue pesquisando, aprendendo e ensinando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, em nome de Jesus.